Boa noite a todos. Ô, gente, que orgulho desse sindicato, viu? Puxa vida, impressionante. Fiquei muito emocionado aqui hoje com os discursos aí, principalmente do Rafa. Acho que passou uma história aqui na minha cabeça grande, vendo o Fabinho aí. E me pensei tantas coisas da época que eu assumi lá atrás, a responsabilidade depois de assumir, depois do Paulo, né? Que, poxa, como é que eu faço? O Paulo era assim, já estava no Minas Pet há tantos anos, na federação há tantos anos, um nome muito conhecido no Brasil inteiro, e sempre o Minas Pet era o maior. Como é que eu assumo esse sindicato? Na época eu era novo, né? Eu acho que eu assumi com 40, então eu era novo. Tinha cabelo. Não, cabelo não tinha, não. Mas eu era considerado novo, né? Para assumir um sindicato desse porte. Até veio o Rafa, assumiu muito mais novo do que eu assumi naquela época. Mas me veio também à cabeça a nossa eleição aqui do Rafa, com uma chapa de oposição também. E vendo isso tudo que está acontecendo hoje, e essa história, por isso eu falo o orgulho do Minas Petro. Que instituição! E se a gente for no sindicalismo brasileiro, o que a gente vê muito é uma perpetuação de poder, né? Pessoas que ficam, às vezes, 20, 30, 40 anos numa instituição. É a personificação, é o cajado, é isso aqui é meu. Né? E o que a gente está vendo aqui hoje? A gente viu um processo eleitoral no último mandato com duas chapas competindo licitamente. Guilherme Storino, né, foi candidato, fez um excelente trabalho, visitou o interior todo, fez uma camisa, fez marca, fez Instagram. E o que ele fez? Ele fez uma grande contribuição para o Minas Petro, uma grande contribuição para nós também. O quê? Fez a gente se movimentar, fez a gente fazer assim, poxa, Cadu ficou aqui, Cadu fez um excelente mandato, mas será que eu fiz um excelente mandato assim? Pô, o cara veio e mostrou, não, você podia ter ido mais para o interior. Eu fiz muitas coisas certas, muitas coisas talvez não tão certas. O Paulo estava falando, abri escritório em todo o interior, tinha 18 escritórios. Eu fechei todos. Eu fechei todos os que ele abriu, eu fechei. Não, vou explicar. Por que eu fechei? Ah, o Cadu não quer o interior. Não, não foi por isso, não. Não foi por isso, não. Eu fui em muitos desses escritórios e todas as cidades que eu fui, eu não fui no escritório. E eu não estou falando que o Paulo estava errado, não. Porque quando o Paulo abriu esses escritórios, ele mais que triplicou o número de associados, porque o Minas Petro está presente aqui agora no interior. E tem um advogado no interior. Foi muito importante na época que ele fez isso para colocar o pé no interior. Qual foi a discussão com vocês? O Gideon está aqui, ó, meu amicíssimo, e quantas vezes debateu comigo, Cadu, não fecha não, nós vamos perder associado, nós vamos perder. Gideon, toda vez que eu venho aqui, a gente encontra na churrascaria, porque não cabe na sala do Minas Petro. O que a gente tinha no interior eram salas com uma secretária. E a gente ia para o interior, queria receber 50, 100 pessoas. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar a sala. Nós vamos fechar as salas, nós vamos fazer um contrato com um hotel. Toda vez que você quiser reunir, a gente tem um hotel disponível. Mas por que isso? Porque a gente queria economizar. A gente fez o seguinte, se a gente fechar esses 10 escritórios, tirar a secretária, porque a secretária não visita, vamos tirar isso, vamos colocar mais assessor visitando? Mas o que eu quero dizer, mais do que isso, não é falar que o Paulo está certo, ou que eu estou certo, ou que o Gideon estava certo. É a visão diferente. É a alternância que permitiu isso. É a evolução do mercado, o tempo. E, às vezes, eu faço uma coisa boa, o próximo presidente faz outra coisa boa. E a chapa de oposição fez a gente se mexer mais. Fez vocês aqui se mexerem mais. Quantos diretores participaram? Olha a quantidade de gente que a gente tem nesse auditório. E é por isso que eu falo que eu tenho orgulho dessa instituição. 4 presidentes sentados na mesa. 4 presidentes sentados na mesa, cada um com uma ideia. E decisões que um tomou, falou, esse cara é doido, vai fazer isso? Eu lembro o Paulo fazendo as festas lá atrás, o cara é doido fazer uma festa desse tamanho. Aí vem um Rafa, vem aqui, vai lá e reforma esse auditório todo lá em cima, faz podcast. E isso é que é legal, isso é que move. É por isso que a instituição está assim. Mas preservando também os nossos valores. Quantos estão aqui há muito tempo? Como o senhor Maurício aqui, Paulo Eduardo no Conselho Fiscal.
tem uma solidez, tem a inovação, tem a alternância de poder, mas tem uma solidez na instituição que aqui foi construída durante 60 anos. Está aqui Humberto no Conselho Fiscal. A parte fiscal, financeira nossa, é uma coisa impressionante. Impressionante. A robustez do que a gente tem. Há 30 anos com auditoria. Eu coloquei auditoria? Não, a auditoria vem lá de trás. E trocou a contabilidade, melhoramos a contabilidade, melhoramos o sistema. A comunicação nossa é uma coisa absurda. Eu não estou aguentando ver o Brasil do jeito que está e a federação calada. Calada. Pô, Cadu, mas você é vice-presidente da federação? Sou. E teve uma discussão essa semana muito pesada lá, porque eu falei assim, vocês não estão fazendo, o Minaspetro faz. E falei agora, com uns 30 presidentes. Você viu que a Rita Mundim fez um podcast essa semana? Ela fez o podcast no Minaspetro e logo depois falou no Globo News. E a federação? O Jimmy falou, não, a federação tem 70 anos, a gente tem que ser conservador. Minaspetro tem 68 anos e ele também é conservador. Também publica, sempre pautado. Obrigado. Sempre publicamos pautado pelos nossos advogados. Aliás, os advogados da federação são todos do Minaspetro. São todos do Minaspetro. O doutor Arthur Villamil, o doutor Cleiton, a doutora Simone, são todos. Então, assim, a gente precisa, Bernardo, a gente precisa se mover. E essa é uma discussão. E a gente tem falado muito isso aqui. O que a federação não está conseguindo fazer, o que eu não consigo aprovar lá, o que a gente não consegue aprovar, o Minaspetro faz. Porque a nossa força institucional financeira hoje, ela é incomparável. Acho que se juntar todos os sindicatos do Brasil, não dão a força do Minaspetro. Eu não posso falar muito, o Guilherme pediu para eu ser breve, mas eu queria terminar falando duas coisas. Primeiro, dessa união dos diretores, dos associados, do mercado em si. Estamos aqui com esse amigo. Quantas vezes a gente já falou, quantas vezes o produtor ia lá e falava que a culpa era do posto que estava subindo, a gente falava, não, subiu muito porque o produtor subiu. A gente está jogando pedra na gente mesmo. A distribuidora subiu o preço agora? Claro que subiu. Tem que subir. O preço do petróleo dobrou. Tem guerra. O mundo inteiro subiu o preço. Quem não subiu o preço, vai para Venezuela. Vão manter o preço baixo, vai faltar produto. Se chove e não tem tomate, o preço do tomate sobe. Isso chama economia de mercado. O CAD devia investigar se não subir. Aí agora eu faço um pedido de 300 mil litros, recebo 200. O que eu vou fazer? Vamos falar que você tem que vender 10 litros para você pagar seu custo. A partir de agora, você não tem produto, você vai vender 5. Se você não tiver uma margem maior, você não vai conseguir pagar seu custo. E a gente não, o governo está batendo na gente, e a gente fala daqui, fala dali. Não, a gente tem que ir lá, o etanol, tem que ir lá a distribuidora, tem que ir lá o posto, falar, nós temos que ser um mercado livre. Não pode ter cartel, não pode ter combinação de preço. Agora, se está tendo guerra, se está tendo falta de produto, nós vamos secar. Os navios que estão vindo para cá estão sendo todos desviados para outros lugares. E a gente está aqui preocupado se o diesel está custando 5 ou 7. Na hora que não tiver diesel, o diesel, o caminhoneiro quer pagar 10 no diesel. Então, acho que a mensagem tem que ser essa. E a gente vai, às vezes... o Gustavo me ligou, né? Cadê o Gustavo? O Gustavo me ligou, que falou, Cadu, a federação tem que ir para Brasília essa semana. Quem não pauta vai ser pautado. Quem está lá dando as cartas, mandando o Procon fiscalizar isso, é porque não sabe nada do nosso mercado. O cara está achando assim, a Petrobras não subiu o preço, o dono de posto está subindo o preço. Como a Petrobras não subiu? Cobrando R$2 de ágio por litro. Eu ganhei 50 centavos. A Petrobras cobra ágio na guerra. Quem que é bandido? Ué? Então, assim, desculpa esse desabafo aqui no final, mas eu acho que a minha mensagem aqui é mais para dizer para vocês do orgulho que eu tenho de fazer parte dessa história, de estar aqui nessa chapa. Eu falei, Fabinho, põe meu nome, não. Não precisa colocar meu nome. Eu posso ser, o que você precisar de mim, eu vou vir, vou participar. Não, Cadu, vou te colocar lá, segundo. Tá ótimo. Porque o Fábio Crosso falou muito bem.
todos nós aqui, não importa qual diretoria que você tem, você quer resolver um problema, qualquer problema que seja, eu quero resolver o problema do PROCON, do mais ou menos 100 que a Minas Petro fez voltar, é só você vir participar. Vem cá, falou, Rafa, Fabinho, eu queria resolver, estou com esse problema aqui, eu quero ajudar, pronto. O Gustavo me ligou, Cadu, eu quero ajudar. Era papel da federação estar fazendo isso, mas quem está fazendo? É um diretor nosso do interior que me ligou e agendou para o Jimmy falar segunda-feira em Brasília. Então, eu queria dar parabéns para todos vocês, dar parabéns para todos os funcionários do Minas Petro, que se a gente consegue ter 4 presidentes diferentes, e essa instituição continua crescendo, tem o maior número de associados, 5 vezes o dinheiro no caixa do que tem, acho que todos os sindicatos somados no Brasil. Significa que a gente está fazendo um trabalho certo, que o nosso associado está participando e acreditando na gente. Obrigado.